esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos recolhamos num tempo de silêncio e no íntimo rezemos pedindo ao Espírito Santo o auxílio necessário para compreender a palavra que nos foi dirigida. Amém. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos fazendo um caminho, mergulhando cada dia, cada domingo no mistério de Cristo. A palavra vai mostrando para a gente que passos devem ser dados por nós e também que caminhos nós não devemos percorrer. O que é que nós devemos evitar para não perder Cristo como centro da nossa vida. Domingo passado, eu não estava aqui, mas vocês rezaram, como eu rezei lá onde eu estava. Escutamos um trecho do Evangelho de Marcos, em que Jesus está lá na Galileia, lá no interiorzão, pregando, ensinando, formando as pessoas. Nos intervalos paravam para comer, e de repente vem dois grupos lá da capital, Jerusalém, chega e fica bispando o jeito que Jesus se comportava, e vão até Jesus e dão uma bronca em Jesus. Falam para Jesus que Jesus não está seguindo os costumes e as tradições religiosas do jeito que eles seguiam. Eles querem ensinar a Jesus como é que Jesus tem que se comportar. Eles não acolhem o ensinamento de Jesus, e Jesus recebeu o grupo dos fariseus e dos mestres da lei de uma maneira muito dura. Jesus os chamou de quê? Epa, alguém lembrou? De que Jesus chamou os fariseus e os mestres da lei? De hipócritas. Quer dizer, gente de duas caras, gente de máscara. Uma hora você põe uma máscara, você é uma pessoa. Outra hora você põe outra máscara, você é outra pessoa. Outra hora você põe outra máscara, você é outra pessoa. Você não tem autenticidade, não tem verdade. Isso é que significa hipócrita. Bom, os fariseus e os mestres da lei representavam o grupo mais piedoso e religioso do povo de Israel.
dos seguidores da Bíblia, da religião que Jesus também fazia parte. Jesus chamá-los de hipócrita, e não só o evangelho de hoje mostra que Jesus resolveu não ficar perdendo tempo com eles. Vamos ao evangelho de hoje, tome lá comigo, o número 9 do seu folheto. É a continuação de domingo passado, Marcos 6, 7, 31 a 37. Encontramos? Então vamos lá. Olha, a introdução desse texto fala de alguns lugares lá em Israel que parece mera informação geográfica, mas não é não. Vamos ver? Juntos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Sabe o que significa isso? Aqui está a Galileia, o norte do país. Aqui está o sul, Jerusalém, de onde vieram os mestres da lei e os fariseus para a Galileia, para dar bronca em Jesus. Jesus deixa a Galileia, a parte norte do país, não vai para Jerusalém e vai para Tiro. Depois vai lá em cima, Sidônia, a região da Síria hoje, daqueles conflitos. Depois Jesus contorna lá, indo para a direção da Grécia, atravessa a Decápole, as 10 cidades que o Império Romano construiu. Sabe o que significa isso? Jesus foi pregar para o povo pagão, que não estava compensando perder tempo com o povo religioso de Israel. Entendeu? E pode ser que isso aconteça conosco, que não compensa Jesus se ocupar conosco. A gente não está afim de ouvir. Especialmente porque quando a gente tem um caminho na fé, nós facilmente corremos o risco de achar que já estamos prontos, que a gente tem que dar receita para os outros, inclusive para Jesus, dizendo para Jesus como é que ele tem que ter o comportamento religioso dele, como é que ele tem que comer, como é que tem que lavar as mãos, que era essa a conversa de domingo passado, não era? Então, Jesus foi lá para o meio do povo pagão, o povo que não tinha cultura religiosa, religião, fé nenhuma. Quando ele está lá pregando, acontece uma coisa. Versículo 32, tomem comigo, toda a igreja, bem acordados. Juntos, trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Um homem surdo que fala com dificuldade. Pedem a Jesus para Jesus impor as mãos. Diferente do povo lá, dos religiosos e piedosos mestres da lei e fariseus, que vieram a Jesus para ensinar como é que Jesus tinha que fazer as coisas. Eles aqui trazem um homem, pega água para mim. Trazem um homem, um deficiente auditivo, que fala com dificuldade, pede para Jesus impor a mão. Vamos ver se Jesus atende e como é que Jesus reage. É importante lembrar o seguinte: para o povo judeu e para o povo da Bíblia, a surdez era um fenômeno físico, mas não identificavam como uma doença, como nós hoje, ou uma anomalia física. Para eles era uma deficiência que tinha a ver mais com a questão espiritual, com o castigo de Deus, porque simbolicamente na Bíblia, a surdez não se trata apenas de não ouvir, mas surdez na Bíblia significa gente que não dá ouvidos para a palavra de Deus. Os profetas, e Jesus retomou e dava bronca e dizia: vocês têm ouvidos e não
ouvem. Têm olhos e não veem. Lembra? Pode ser que isso esteja acontecendo conosco. A gente tem ouvido, mas não ouve. Inclusive funcionando. A gente entende a palavra, as expressões na regra da gramática, o que ele falou, o que ele deixou de falar, mas a gente não entra no íntimo do nosso coração, não vai a nossa mente formar uma opinião. Trouxeram um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe pusesse a mão. Versículo 33, tomem comigo. Cola os olhos agora nas atitudes que Jesus tem. Para a meninada que está estudando, cola os olhos nos verbos, nas ações que Jesus faz. Então vamos ver? Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Então, primeira iniciativa, para quem não ouve e fala com dificuldade é: sai da muvuca, vem para cá. Claro, se a pessoa fala com dificuldade, você fica no meio do barulhão, você não entende o que alguém falando normal fala. Imagina alguém falando com dificuldade. Então, nós vamos ver como é que Jesus na primeira parte toma reações meramente humanas, como nós devemos tomar, reações humanas, da caridade humana. Depois Jesus vai dar um salto espiritual, de atitude, de postura espiritual, mas afastar com o homem para longe, sair do barulho. Depois cola os olhos, afastou-se com o homem para fora da multidão. Leia. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos. Então, olha para cá. É um gesto meramente humano, como uma mãe, né? Vai limpar seu ouvido. Vamos ver o que tem lá dentro do seu ouvido. Vamos limpar. Está no plano da relação de zelo e de cuidado que alguém... Lembra lá na roça, quando a gente era menino, não gostava de tomar banho, o povo falava assim: seu ouvido dá para plantar cebola dentro dele. Provavelmente era um pobre, sujo, maltrapilho, não é? Lascado, que ninguém nunca tinha se ocupado em cuidar do ouvido daquele rapaz. Jesus vai para os gestos humanos, coloca os dedos nos seus ouvidos. Depois tem um gesto estranho, leia. Cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Para lá. Estranho, né? Você imagina, você leva seu filho ao médico, ou alguém te leva ao médico, chega lá, o médico olha para você está falando com dificuldade, o médico toca o dedo na saliva, fala: abre a boca, e põe o dedo da saliva na sua boca. Vai para a cadeia no mesmo dia, não vai? Hã? Não é estranho? Agora, tem um homem, um pregador da igreja, já velhinho, que é um homem muito santo. Ele diz uma coisa que eu queria dizer para vocês. Ele diz o seguinte: quando você lê a Bíblia e encontra alguma frase, alguma expressão enigmática, que traz para você algumas coisas que você não entende muito bem o que é, a melhor maneira de você entender o que o texto está falando é: se recorde de tudo que a Bíblia já te falou, porque quem explica a Bíblia é a Bíblia. Eu acho isso lindo. Então, o que essa cena retoma? O que essa cena? Jesus com esse homem no lugar afastado, toca o ouvido, cospe, com a saliva toca a língua dele. O que essa cena lembra? Das coisas do que a gente já viu na Bíblia. Associa uma ideia com a outra. O que te faz lembrar? Dá o remédio para o menino lá, cuida dele. O que foi?
É porque ele arrebentou do pescoço de um hoje. Senta no banco quietinho, depois nós conversamos. O que essa cena lembra? Jesus cuspir e tocar a língua do homem. O que isso lembra? Que coisa na Bíblia que você se recorda, que associa? Lembra nada? Cuspir, tocar a língua, tocar o ouvido. A saliva é o quê? Líquido, não é? Inclusive na Bíblia tem as sentenças da maldição líquida, que é a seguinte: na Bíblia, para o povo do Antigo Testamento, você não podia ter contato com a saliva, com o xixi, com o sangue, com o suor e com a lágrima de um pecador, que você se contaminava pelo líquido. Entendido? Existe essa teoria da maldição líquida que eles chamam. Você não pode ter contato com o líquido dos outros, e muitas vezes nem dos próprios judeus. Mas essa cena de Jesus lá com o homem no deserto, tocando o ouvido dele, cuspindo e pondo o dedo com saliva na boca dele, lembra o que, gente? Hoje de manhã, nas 2 missas, o povo tirou isso de letra. Vocês comeram muita macarronada, muito churrasco e está com o estômago pesado. Está dando conta de raciocinar. O que isso lembra? Que cena da Bíblia isso lembra? Lembra o batismo? Sem dúvida. A água da vida que recria. Mas o batismo lembra, o batismo existe para quê? Para que somos batizados? Para apagar o pecado. Pecado lembra quem? Adão e Eva. Lembra como é que foi feito o primeiro homem? Não era barro. Estava lá, modelou de barro. Depois Deus soprou na narina dele. Os Salmos 50, os Salmos penitenciais gostam de dizer que nós somos sem Deus, nós somos pó, nós somos poeira. Então, Jesus cuspiu a seiva da vida da árvore da redenção à cruz. Jesus cuspiu em nós somos poeira. Com a saliva de Jesus nós somos modelados um novo homem, um novo Adão, uma nova criatura. Não é bonito? É uma linguagem simbólica elevadíssima. Nós precisamos ler um texto desse, ouvir um texto desse e ir no mais profundo do que a Bíblia apresenta como plano de Deus. Jesus veio nos recriar. Mas tem um detalhe muito interessante. Trouxeram o homem surdo que fala com dificuldade e pediram para Jesus impor a mão. E Jesus não está obedecendo o pedido. Jesus tirou o homem da multidão. Jesus se recusa a fazer show e espetáculo tirando capeta dos outros na frente de todo mundo. Jesus não propõe uma religião de espetáculo. Ele tira o homem do meio da multidão. E aqui tem o segredo desse evangelho. Se você quer a mão de Deus sobre você e sua vida, você tem que topar, deixar Jesus levar você para um lugar retirado. Você tem que ter uma experiência de amizade com Jesus, um cultivo de convivência com Jesus na oração, na leitura da palavra, na oração pessoal, de manhã quando acorda, à noite. Você tem que se reservar um tempo entre você e Ele. Quem não experimenta um recolhimento com Jesus, quem não sai da multidão para ficar com Jesus, não experimenta a graça de ser tocado e curado e libertado e transformado por Jesus. Vamos ver. Leia comigo, versículo 34. Toda a igreja, bem acordados aí, reage.
olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer? Jesus está na região de Tiro, Sidônia e Decápole, o povo pagão. Ele está usando uma palavra em hebraico, em aramaico na verdade, que é antes do hebraico. Entendeu? Ele está usando uma palavra que aquele povo não tinha noção do que era. Jesus, você vai ter noção do que Jesus está falando para você a partir do seu encontro pessoal com Ele, numa amizade, numa intimidade, que você vai entender o que Jesus te fala. Quando Ele olha para o céu, suspira e diz: abre-te. Lembra a criação de Adão, Deus soprando, suspirando. Agora é a hora que Jesus sai do plano daqui, do limpar o ouvido, do higienizar uma boca, e Jesus eleva o nível, agora sai do nível material, do nível físico para o nível espiritual, se eleva. E o que acontece? Leia comigo. Versículo 35, toda a igreja, bem bonito. Imediatamente, igreja reage. Imediatamente, seus ouvidos se abriram. Sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. O milagre que Jesus realizou, o homem falava com dificuldade. Quem trabalha na saúde aqui, quem é pai e mãe, aqui até tem um pai e uma mãe com um filho pequenininho, que conversando comigo eu percebi que ele não estava pronunciando a palavra correta. Eu falei: vá no fonoaudiologista, vá no otorrinolaringologista, vá avaliar o ouvido para a criança desenvolver a habilidade, que daqui um pouco vai estar numa escolinha maior, a meninada vai começar a meter o pau nele, o menino vai sofrer com bullying. Então cuida, não é? Toda pessoa que tem dificuldade de falar, muitas vezes, imensa maioria dos casos, está associada à dificuldade de ouvir, de processar os sons e a língua repetir um movimento que produz aquele som que o ouvido processou, que o cérebro registrou. Mas tem uma coisa mais forte. Vamos à primeira leitura. Qual é o sinal de que você é uma pessoa curada por Jesus? Qual é o sinal de que você é uma pessoa tocada por Deus? Pegue a primeira leitura. São 4 passos fundamentais na vida de uma pessoa que crê. E nós temos muita dificuldade com essas 4 coisas. Vamos lá? Profeta Isaías, número 6 do folheto. Toda a igreja, com muito vigor, porque amanhã você vai poder dormir até mais tarde. Vamos lá? Dizei às pessoas deprimidas, brada, criai ânimo, não tenhais medo, vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Minha gente, a quantidade de nós que temos feridas na nossa alma, quantas pessoas em nossas famílias, uma das maiores causas de doença e de morte no mundo é a depressão. O profeta fala: dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo, Deus vem, Deus vem. E qual é o sinal de que Deus veio, de que Deus entrou na sua vida, de que você deixou Deus vir, entrar na sua vida e te transformar? São 4 sinais. Pegue lá comigo. Então se abrirão os olhos dos cegos. Continua. E se descerrarão os ouvidos dos surdos.
O coxo saltará como um cervo, e se desatará a língua dos mudos. Para lá. O sinal de que Deus entrou na sua vida são 4. Primeiro, os seus olhos se abrem. Tem gente que vê, mas não enxerga, não tem? Tem gente que o marido, a esposa está falando bem, você não está enxergando o problema aqui em casa. Bem, você não está tendo coragem, você não está sendo capaz de enxergar o verdadeiro problema que está aqui em casa, você não quer ver. Isso existe? Hã? Demais. Então é mais do que ver, é enxergar, é abrir os olhos dos cegos, passar o sinal de que o milagre de que Deus entrou na sua vida eu passei a ver coisas que antes de Deus entrar na minha vida eu não enxergava nesse casamento, nessa família, na minha vida, no meu trabalho, na minha profissão, entendido? No meu casamento, na minha afetividade, na minha sexualidade, na minha moral, na minha ética. Primeiro sinal de que Deus entra na vida da gente, a gente começa a enxergar. Quando você vê as coisas, opa, antes eu não via isso aqui, antes todo mundo falava, mas eu não enxergava isso aqui. Segundo sinal, se descerrarão os ouvidos, vai desentupir o ouvido. Você passa a escutar. Segundo sinal de que primeiro sinal de que Deus entrou na sua vida você passa a ver as coisas. E você não esconde nenhuma. Segundo sinal você passa a ouvir. O terceiro sinal o coxo saltará como um cervo. O terceiro sinal de que Deus entrou na sua vida é que você começa a caminhar com as próprias pernas. Lembra que o último milagre que Jesus fez foi a multiplicação dos pães, não foi? E o povo parou e não queria mais trabalhar, não foi? Queria pão e peixe, não foi? Agora, o milagre de Jesus não é você ter tudo pronto. O milagre de Deus em nossa vida é você começa a caminhar por conta própria. Você começa a dar direção para a sua vida. Você começa a dar passos e avançar no caminho da sua vida. Nós vivemos uma herança horrorosa da história do império, da história da forma com que os pobres foram conduzidos no Brasil na relação com os coronéis e com os fazendeiros. Todo mundo espera pela sorte. Eu vejo isso na minha família. Os que trabalham muito, batalham muito para conquistar, para melhorar, para dar escola, estudo, rumo para a vida, comprar uma casa. Os vagabundos falam assim: você é desse jeito porque você tem sorte. Você está desse jeito porque você tem quem te ajuda. Se eu tivesse quem faz por mim o que faz por você, eu também estava bem. Gente, isso é uma grande, mas uma grande deformação em nós. O sinal de que Deus está em nossa vida a gente caminha com as pernas próprias. A gente vê, a gente ouve, a gente tem rumo e direção, a gente dá passos, a gente caminha. E o mais interessante, por último, desata a língua, a gente fala. Nós começamos com o falar, né? Não é? Ainda mais em nosso Brasil, que nós começamos nos últimos... Nós vivemos uma coisa desproporcional. Se no passado a gente era tratado na forma opressora, violenta, sem direito e dignidade nenhuma, de repente nós começamos a reivindicar só direitos e a gritar. Qualquer trem, até na igreja, qualquer coisa que acontece, vamos chamar a televisão, vamos gritar. Na relação com Deus, a última coisa que a gente vai se ocupar é com o falar. Primeiro a gente vai se ocupar em ver a realidade, com os olhos de Deus, ouvir a orientação de Deus, dar os passos na direção do que Deus pede.
manda, orienta. E por último, a gente também vai falar, vai ter opinião, vai ter convicções. Você talvez não consiga falar da sua vida, sua língua não desata. Vocês sabem o sofrimento que é conviver com uma pessoa dentro de casa, em que você vê ela travada, angustiada, deprimida, e você pergunta, os esposos e esposas sabem disso melhor do que eu, fala, bem, o que você tem? Não sei. Você se mata de trabalhar, dá tudo para o filho, pergunta para o filho, tá triste, acabrunhado, o que você tem? Não sei. Não é triste? E muitas vezes não sabe mesmo. E não adianta espremer para que fale não. Antes de forçar que a pessoa fale, é preciso educá-la a, primeiro, enxergar. É preciso caminhar com ela para que ela veja. Depois é preciso educá-la a escutar. Outro caminho longo. Depois ensiná-la a caminhar com as próprias pernas. Por último, ela vai falar. Não comece espremendo e cutucando e perguntando e aporrinhando a pessoa para que ela fale. Porque o falar é resultado de um longo caminho da obra de Deus em nós. Isso não só no plano da fé, mas também na psicologia funciona assim. Na psicologia esse é um princípio fundamental. Minha gente, nós estamos precisando desses milagres de Jesus em nossa vida? Muito ou pouco? Tem muita gente em nossas famílias, na sociedade, na igreja, no mundo, que está precisando aprender a olhar, a enxergar, a ter coragem de ver as coisas, de ouvir o que precisa ser ouvido, de dar os passos que ela é que tem que dar. Espera lá, todo mundo já deu passos para te ajudar, mas você não dá passos. Você precisa ser um coxo que salta como um cabrito, como um cervo, pula de acho. Para de ficar gemendo e reclamando e resmungando e esperando a sorte. Dê passos, pula, salta como um coxo. Deixa que enquanto você, se você é coxo, pula da cama, que entre o seu tombo da cama para o chão, Deus vai providenciar as suas pernas. Amém? Amém? Mas pula de acho, pula, caminha. Não fique querendo que Deus ou que os outros tragam tudo pronto para você. Faça a sua parte. Jesus quer tocar seus ouvidos, tocar sua língua, tocar suas pernas, tocar os seus olhos, tocar seu coração, tocar sua vida. Jesus quer tocar em você, te transformar. Veja comigo, volta para o Evangelho. Olha só, o final do Evangelho. Versículo 36. Todo mundo, vamos lá? Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém. Estranho, né? Jesus faz um milagre e fala, não conta para ninguém. Continua. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam, ele tem feito bem em todas as coisas. Aos surdos faz e aos mudos. Posso pegar pesado? Amanhã é feriado, você toma um chá amargoso para levantar mais tarde amanhã. Por que Jesus não quer uma religião de propaganda? Que a gente saia daqui falando amém, Jesus me tocou, Jesus me curou, Jesus me libertou, amém, oh glória, Jesus operou milagre na minha vida, amém, Jesus. Por que Jesus não quer propaganda? Ele fala para não contar para ninguém. Por quê? Porque ele não quer uma religião de palavra, entendeu? De discurso.
Jesus quer que amanhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, domingo que vem, as pessoas que convivem conosco comecem a dizer: nossa, mas você agora está começando a enxergar as coisas de uma maneira tão diferente. Nossa, mas você não tinha paciência para ouvir, agora você tem escutado, você tem ouvido, a gente observa que você ouve. Nossa, a gente percebe que você agora está caminhando, rapaz, você não está mais parado. Nossa, você agora está falando, você vivia calado, travado, agora você fala. Jesus quer que nós sejamos capazes de dar testemunho para o mundo, e o mundo se sinta impactado com a nossa presença, e o mundo incomodado com a nossa transformação diga: o que é que está acontecendo com você? Aí você diz: vou te levar para alguém que vai retirar-se com você para fora da multidão, que vai tocar você, que vai operar em você o que Ele operou em mim. Entendeu? Mas não comece com a propaganda não, comece com testemunho de vida. A propaganda quem vai fazer é quem convive com você. Vai dizer: agora você está vendo as coisas que você não via aqui em casa, aqui no seu trabalho. Agora você está sabendo escutar a gente. Agora você está caminhando, você está avançando na vida. Agora, olha, pior tipo de religião é aquela que ela precisa de propaganda para sobreviver. Quando eu sou uma religiosa, um religioso, um cristão, que eu tenho que ficar contando os milagres e prodígios e sinais espalhafatosos, você fala: olha, Deus me deu o dom disso, a capacidade daquilo. Ah, é? E como é que você é lá na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, na sua igreja? Um desastre. Essa não é a religião que Jesus propõe para nós, não. Essa Ele chamou de a turminha dos hipócritas, que fala uma coisa e vive outra, e sente outra, e pensa outra. A boca está para um lado, o coração para outro, as pernas estão para outro. Entendeu? Essa religião não interessa para Jesus não. Jesus quer operar em nós uma unidade, um equilíbrio, uma maturidade, um ser uno, inteiro, pleno dele, da verdade e da graça dele, e não um homem e uma mulher pelas metades. Ó, esquentou, né? Esses assuntos esquentam mesmo. Não é só o agosto e o setembro que esquenta, não. Permita Jesus tomar você agora. Permita Jesus sair com você para um cantinho, para dizer para você o que você está precisando deixar Deus fazer na sua vida. Permita. Aceite Jesus tirar você da muvuca agora, da multidão. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, feche os olhos, comece a falar com Jesus. Peça a Jesus que você experimente a graça de ser tocado por Ele, naquilo que Ele percebe que você precisa de cura, de libertação. Se você está surdo, mudo, cego, paralítico, que Ele te ajude a vencer tudo que não te deixa viver na graça dEle, do Pai e do Espírito Santo. Fale com Jesus. Permita deixar Jesus levar você para fora, no íntimo. Jesus passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor. Amém.
Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança Me faz adormecer, sabe que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, onde Cura, Senhor, a minha cegueira, cura, Senhor, bem a minha surdez, cura, Senhor, a minha paralisia, incapacidade de caminhar por conta própria. Cura, Senhor. cura, Senhor, Cura a minha mudez. Eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero caminhar, eu quero falar. Cura-me, Senhor. Cura-nos, Jesus. Fiquemos de pé. Estenda sua mão aqui para a cruz de Jesus e canta. Cura, Senhor. cura, Senhor, bem aqui. Solte a voz e canta, igreja. Não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, Bem aqui. Cura, Senhor, onde posso. Estenda as duas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo, Jesus. Jesus, O Senhor conhece tudo. o Senhor conhece tudo. O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe tudo. O Senhor é o médico dos O médicos. Senhor é o médico dos médicos. Conhece todas as minhas enfermidades. Conhece todas as minhas enfermidades. Diante da sua cruz, Diante da sua cruz. eu te peço, Eu te peço, pelo seu sangue derramado, pelo seu sangue derramado, por suas feridas, por suas feridas, por sua morte e ressurreição, por sua morte e ressurreição. eu te peço, Eu te peço, como aquele homem, como aquele homem, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, e faz de mim e faz de mim uma testemunha, uma testemunha mais em obras mais em obras do que palavras, das maravilhas que o Senhor opera, que o Senhor opera, curando-me cura a minha cegueira, a minha cegueira, a minha surdez, a minha surdez, as minhas as paralisias, minhas paralisias. a minha mudez. Eu acolho, Jesus, Eu acolho, Jesus, a graça a graça de ser curado de ser curado pelo Senhor. pelo Senhor. Eu recebo, Eu Jesus, recebo, Jesus, todas as curas que só o Senhor pode me dar. Cura-me, Senhor. Reze, acolha a cura de Jesus. Receba a cura que Ele opera, a transformação, a libertação, a salvação que só Ele pode te dar.